Lição 7, de 8 a 14 de fevereiro. Verso para memorizar. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. Sábado, 8 de fevereiro. Talvez a questão mais difícil que o cristianismo enfrenta seja o problema do mal. Como conciliar o fato de que Deus é perfeitamente bom e amoroso com o fato de que o mal existe neste mundo? Em outras palavras, se Deus é bom e todo-poderoso, por que o mal existe e em tanta quantidade? Essa não é apenas uma discussão acadêmica, mas algo que perturba profundamente muitas pessoas e que impede algumas de conhecer e amar a Deus. No livro O Grande Conflito, lemos, abre aspas, muitas pessoas ficam confusas e cheias de dúvidas quando param para pensar na origem do pecado e na razão de sua existência. Elas veem a obra do mal com seus terríveis resultados de miséria e desolação e questionam como tudo isso pode existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Esse é um mistério para o qual não encontram explicação. Fecha aspas. Muitos ateus apresentam o problema do mal como a razão de seu ateísmo, mas, como ouviremos nesta semana e nas próximas, o Deus da Bíblia é totalmente bom e podemos confiar nele, mesmo com o mal que tanto afeta o nosso mundo decaído. Domingo, 9 de fevereiro. Verso para memorizar. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. Até quando, Senhor? O problema do mal é expresso não apenas em contextos contemporâneos, mas na própria Bíblia. Pergunta 1. Ouça Jó 30, 26. Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. Jeremias 12, 1. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Jeremias 13, 22. Talvez você se pergunte, por que me sobrevieram estas coisas? Então saiba que foi por causa da multidão de suas maldades que as abas de sua saia foram levantadas e os seus calcanhares sofrem violência. Malaquias 2:17. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Salmos 10, 1. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Como a Bíblia mostra a importância do problema do mal na existência humana. Esses textos levantam questões com as quais nos defrontamos. Por que aparentemente os ímpios prosperam e os que praticam o mal se beneficiam dele, se não sempre, pelo menos com frequência? E por que os justos sofrem? Onde está Deus quando o mal ocorre? Porque ele parece estar longe de nós e até mesmo escondido. Independentemente do que dissermos sobre essas questões e sobre o problema do mal como um todo, jamais devemos banalizar o mal. Ao tentar compreender o problema do mal, não podemos minimizar o tipo ou a quantidade do mal existente no mundo. O mal é realmente terrível e Deus o odeia ainda mais do que nós. Assim,
podemos nos juntar ao clamor que permeia as Escrituras diante dos muitos males e injustiças do mundo. Até quando, Senhor? Pergunta 2. Ouça Mateus 27:46. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Como você entende essas palavras de Jesus? O que elas dizem sobre como Deus foi tocado pelo mal do modo mais impressionante? Na cruz, o próprio Jesus perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui vemos, com palavras bastante impressivas, que o próprio Deus é tocado pelo mal. Uma verdade destacada de maneira surpreendente no sofrimento e na morte de Cristo na cruz, onde todo o mal do mundo recaiu sobre ele. Mas, mesmo aqui, há esperança. Por sua morte na cruz, Cristo derrotou a fonte do mal, Satanás, e, no futuro, irá destruir totalmente o mal. Essas palavras de Jesus foram retiradas do Salmo 22:1, e esse salmo termina em triunfo. Na cruz, Jesus ansiava por uma esperança que, naquele momento, não conseguia ver. Como obter conforto de sua experiência quando não vemos esperança à nossa frente? Segunda, 10 de fevereiro. Verso para memorizar. Elis enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:4. Há muitas coisas que não sabemos. O fim da história virá com o triunfo do amor sobre o mal. Contudo, ainda existem questões que nos afligem. Como podemos pensar e falar sobre o problema do mal de uma forma que possa ajudar as pessoas? Pergunta 3. Ouça Jó 38:1-12. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre, quando eu lhe expus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: Até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas? Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar? Como a resposta de Deus a Jó lança luz sobre o problema do mal. O que sabemos e o que não sabemos a respeito do que pode estar acontecendo nos bastidores do grande conflito. Jó sofreu e questionou por que tanto mal e sofrimento tinham-lhe sobrevindo. Jó pedia uma audiência com Deus para que encontrasse respostas às suas perguntas, sem saber que muitas coisas aconteciam nos bastidores na corte celestial. A resposta de Deus a Jó é impressionante. Do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Uma paráfrase da Bíblia apresenta esse texto da seguinte maneira: Por que você fala tanto quando sabe tão pouco? E Deus acrescenta: Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda:
se você tem entendimento. Pergunta 4. Ouça Jó 42:3. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Como a resposta de Jó mostra o que devemos reconhecer sobre nossa própria posição. Em suas respostas a Jó, o Senhor deixou claro que havia muitas coisas que seu servo não sabia e não compreendia. Nós também devemos reconhecer, com humildade, que muitas coisas acontecem no mundo e nos bastidores a respeito das quais nada sabemos. Mas o fato de não termos todas as respostas não significa que não haja boas respostas, nem que as coisas nunca serão resolvidas. Até lá, precisamos confiar na bondade de Deus, revelada de várias maneiras. Sabemos pouco sobre qualquer assunto. Por que devemos conviver com temas complexos como o mal e o sofrimento, para os quais não temos todas as respostas? Terça, 11 de fevereiro. Verso para memorizar. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:4. O teísta cético. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Não podemos imaginar as complexidades do plano de Deus para o mundo. Diante disso, por que deveríamos achar que temos condições de saber exatamente quais são as razões pelas quais Ele faz ou deixa de fazer alguma coisa em determinada situação? Uma forma de lidar com o problema do mal, que se baseia no reconhecimento de que, como criaturas, sabemos muito pouco, é chamada de teísmo cético. Segundo esse entendimento, Deus possui boas razões para agir como faz, mas, por causa de nosso conhecimento limitado, não podemos achar que estamos em condições de saber exatamente quais são essas razões. O teísta cético possui ceticismo em relação à capacidade humana de conhecer ou de compreender plenamente as razões de Deus para a existência do mal no mundo. Só porque não podemos ver, por exemplo, germes flutuando, isso não significa que esses organismos não existam. O fato de não conhecermos as razões de Deus não significa que Ele não tenha boas razões. Pergunta 5. Ouça Salmos 73, 1-9, 16-18 e 28. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus.
Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Como o salmista lidou com o mal e a injustiça ao seu redor? O que ele percebeu que o ajudou a ver a realidade de maneira diferente? O salmista ficou perturbado com o mal que existe. Ele olhou ao redor e viu os ímpios prosperando. Tudo parecia injusto. Ele não tinha respostas para isso. Então se perguntou se vale a pena crer em Deus e servi-lo. Até que olhou para o santuário. O santuário oferece parte da chave para o problema do mal. Por meio dele, reconhecemos que existe um juiz justo, que trará justiça e juízo em seu próprio tempo. O entendimento adventista do santuário e do juízo investigativo nos ajuda a compreender o problema do mal? Você se alegra em saber que, embora tenhamos perguntas, os detalhes sobre a história e os juízos de Deus serão revelados no fim? Quarta, 12 de fevereiro. Verso para memorizar. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:4. A defesa do livre-arbítrio. Por mais que não entendamos as ações e os pensamentos de Deus, as Escrituras revelam fatos que nos ajudam a resolver o problema do mal. Uma das respostas mais convincentes ao problema lógico do mal é conhecida como defesa do livre-arbítrio. A defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mal é resultado do uso errado do livre-arbítrio. Deus não é culpado pelo mal, o qual existe porque as criaturas usaram de modo indevido o livre-arbítrio que o Senhor, por boas razões, nos concedeu. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, apesar dos riscos. C.S. Lewis escreve que o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda bondade ou toda alegria. Um mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus designou para suas criaturas superiores é a felicidade de serem unidas a Ele e umas às outras, livre e voluntariamente. Para isso, elas têm de ser livres. Pergunta 6. Ouça Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Como Deus concedeu liberdade moral a Adão e Eva? Porque o Senhor daria uma ordem, a menos que Adão e Eva tivessem livre arbítrio para escolher se a obedeceriam ou não. Eles comeram o fruto proibido e, desde então, a terra está repleta do mal. Em Gênesis 4, o capítulo seguinte ao relato da queda, vemos os terríveis efeitos do pecado no assassinato de Abel por seu irmão. O uso errado do livre-arbítrio de Adão e Eva trouxe o pecado para a história do planeta. Em toda a Bíblia, encontramos a realidade do livre-arbítrio moral. Todos os dias de nossa vida, em um grau ou outro, nós mesmos exercemos o livre-arbítrio que nos foi dado pelo nosso Criador. Sem ele, não seríamos humanos, seríamos como máquinas ou robôs. A Sony Corporation criou um cão-robô chamado Aibo, que não fica doente, não pega pulgas, não morde, não precisa ser vacinado e não perde pelos. Você trocaria seu cachorro de carne e osso por um Aibo?
Essa questão o ajuda a entender por que Deus nos criou com livre-arbítrio, apesar dos riscos. Quinta, 13 de fevereiro. Verso para memorizar. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. O amor e o mal? Deus concedeu às criaturas o livre-arbítrio, porque ele é necessário para que o amor exista. O uso indevido do livre-arbítrio é a causa do mal. No entanto, Deus permite que o mal exista por algum tempo, ainda que o deteste com todas as forças, porque excluir a sua possibilidade excluiria o amor, e destruí-lo antes do momento certo enfraqueceria a confiança que é necessária para que o amor exista. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, a terra se obscureceu por causa da compreensão errada sobre Deus. Para que as tristes sombras pudessem ser desfeitas, para que o mundo pudesse voltar para o Senhor, era preciso que o poder enganador de Satanás fosse neutralizado. Isso não podia ser feito pela força. O uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço do amor, e o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Só o amor desperta amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Fecha aspas. Sem o livre-arbítrio, não existiria amor. E, se Deus é amor, ele não poderia negar o amor ou a liberdade necessários para que o amor existisse. Além disso, concluímos que, se conhecêssemos o fim desde o princípio, como o Senhor conhece, não desejaríamos que ele nos tirasse a liberdade. Quem gostaria de viver sem amor? Pergunta 7. Ouça Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Apocalipse 21, 3 e 4. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esses textos aumentam nossa confiança na bondade de Deus, apesar do mal que há no mundo? Mesmo quando não conseguimos enxergar através da escuridão, Deus vê o fim desde o princípio. Ele também vê a recompensa prometida aos que depositam a fé em Jesus. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Cremos nessa promessa? Além disso, a liberdade inerente ao amor é tão sagrada e essencial que, em vez de negá-la, Cristo a concedeu a nós, mesmo sabendo que ela o levaria à cruz, onde sofreria muito. Por que é tão importante sempre nos lembrarmos dessa verdade? O livre-arbítrio evita a conclusão de que tudo o que acontece é a vontade de Deus? Sexta, 14 de fevereiro. Verso para memorizar. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4.
Estudo adicional. No livro Patriarcas e Profetas, lemos, abre aspas, mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás, visto que unicamente o serviço do amor pode ser aceito por Deus, a fidelidade de suas criaturas deve se basear em uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e dos mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderiam ter visto então a justiça de Deus na destruição de Satanás. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras futuras, um perpétuo testemunho da natureza do pecado e de suas terríveis consequências. Os resultados do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens quanto sobre os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se deixar de lado a autoridade divina. Testificariam que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que Ele fez. Assim, a história dessa terrível experiência com a rebelião seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão e para salvá-los de cometer pecado e sofrer a pena. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Teodiceia é a tentativa de explicar por que Deus permitiria a existência do mal, mas não é a tentativa de explicar ou justificar o mal. Imagine que alguém chegue ao céu e diga: Jesus, agora entendo por que minha família foi torturada e morta na minha frente. Agora tudo faz sentido. Obrigado, Jesus. Isso seria absurdo. Como entender que é Deus e não o mal que, no fim, será vindicado? Você já foi tentado a pensar que não existe explicação para o sofrimento? O reconhecimento de Jó, de que tinha falado de coisas que não entendia, lança luz sobre a nossa condição?